Olá, a nossa aula hoje é sobre numerais. Na verdade, hoje nós vamos estudar os numerais ordinais, os numerais fracionários e os múltiplos. Numerais ordinais são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos de uma sequência, lista, relação ou série. Ou seja, indiquem que posição esse elemento está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e daí sucessivamente. Então, numerais ordinais, elas indicam a ordem que o elemento está ocupando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Exemplo, minha primeira aluna se chama Lucy. Nesse caso, o numeral é primeira. Por que tem primeira e não primeiro? Porque numerais ordinais, eles têm que concordar com o substantivo. Se o substantivo está no feminino, o numeral também fica no feminino. Então, primeira aluna. Na linguagem falada, costuma-se usar os ordinais até o décimo. Para fazer referência aos demais, aparecem como cardinais correspondentes. Ou seja, nós usamos essa lista de numerais ordinais primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o décimo. Quando passa do décimo, a gente fala o numeral cardinal. Tipo, 15º, nós não falamos 15º, falamos 15. Exemplo, vivemos em el piso 15 desse edifício. Vivemos no apartamento 15 desse edifício. Então, a gente não usa o 15º, a gente usa o 15. A partir de 10, nós costumamos falar 15 e não 15º. Por isso que a gente vai estudar os numerais ordinais até o décimo. Os numerais ordinais concordam com o substantivo que acompanha. Lembra que a gente falou lá, no primeiro exemplo, a gente fala primeira aluna e não primeiro aluna, porque os numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro, ele tem que concordar com o substantivo que está seguindo ele. Se o substantivo está no feminino, o numeral também está no feminino. Se o substantivo está no masculino, o numeral também está no masculino. Exemplo, vivemos em el quarto piso. Piso está no masculino, quarto também. Ou segunda porta. Porta está no feminino, o segunda também. Então, o numeral ordinal sempre e concorda com o substantivo, no masculino ou no feminino. Alguns numerais ordinais sofrem uma apócope, ou seja, perda da última vogal. No caso, O. Esses numerais são primeiro e terceiro. Então, quando a gente vai reduzir o numeral, a gente pode reduzir o primeiro, e o terceiro, que vira terceiro. Então, aí nós temos a ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno e décimo. Relembrando, qualquer numeral que indique a ordem, ele é um numeral ordinal. Nosso segundo exemplo são numerais fracionários.
Os numerais fracionários são aqueles que expressam as frações das unidades. O que são frações? Meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto. Então, qualquer fração nós chamamos de numerais fracionários. Nós também vamos estudar os numerais fracionários até um décimo, de meio até um décimo. Com o adjetivo médio, que varia de gênero. Bebi médio vaso de água. Quando você diz que bebeu meio copo de água, você usa meio no masculino. E se você diz, não temos nem média galheta para merendar, não temos nem meia bolacha para lanchar. Nesse caso, o média, que é meia, concorda com galheta, que é feminino. Então, o médio nós usamos no masculino ou no feminino, médio ou média, dependendo do tamanho do substantivo. Também podemos usar, no lugar do média, la mitad, que dá no mesmo. Média ou la metade, nós sabemos que é meio. Então, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um noveno, um décimo. Nosso próximo exemplo são os numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos são aqueles que indicam multiplicação de um número cardinal, ou seja, cardinal é 1, 2, 3, 4, e podem exercer uma função substantiva ou adjetiva. Esses numerais multiplicativos são quantas vezes o número se repete. Tipo, quando se repete 2 vezes, a gente chama de quê? Dobro. Quando se repete 3 vezes, triplo. Então, exemplo, hay el doble de reserva este mês. Há o dobro de reservas esse mês. Esse dobro está indicando que há 2 vezes mais reservas esse mês. Se houvesse 3 vezes mais reservas, seria hay el triplo de reservas esse mês. Ok? Se nós temos os 5 principais: doble, quando se repete 2 vezes; triplo, quando se repete 3 vezes; quádruple, quando se repete 4 vezes; ou quádruplo, quíntuple ou quíntuple, quando se repete 5 vezes. Bem semelhante ao português, né? Dobro, triplo, quádruplo. Também utilizamos os dois conceitos de simples e múltiplo. Simples é quando uma coisa que só tem um, que não se repete, uma coisa simples. E múltiplo é uma coisa que se repete várias e várias vezes. Então, você não quer falar o número exato de repetições, não vai usar triplo, nem quádruplo, nem quíntuplo. Se você falar múltiplo, quer dizer que se repete bastante vezes, múltiplas vezes. A nossa aula hoje fica por aqui. Temos uma atividade pequenininha e voltamos na próxima aula com a nossa revisão do assunto.